Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, esse vídeo hoje é de número 47, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, e aqui nós nos encontramos no tema O Passe. Então, voltando umas 3 linhas para que possamos dar sequência, Hermínio Miranda, ele assim nos esclarece. As faculdades psíquicas, como sabemos, são em si mesmas neutras. Nós já explicamos em partes nos vídeos anteriores. Tanto podem ser empregadas nas tarefas do bem, como nas outras. Podem também ser desenvolvidas e treinadas por métodos limpos, altamente éticos, com seriedade e respeito, ou por meio de processos aviltantes, hediondos e totalmente desprovidos de qualquer compromisso com a moral. Até aqui nós já tecemos comentários nos vídeos anteriores. Daqui em diante é sequência. Os rituais da magia negra também revelam e desenvolvem faculdades psíquicas, mas por processos, objetos que, em virtude de permanecerem em segredo, pouca gente tem noção do nível de degradação a que podem levar. É fácil imaginar que tipo de mediunidade e que pactos sinistros emergirão desses métodos sinistros e que tenebrosos compromissos acarretarão para o espírito. É óbvio. Vamos dar sequência para que possamos falar a respeito desse parágrafo que nós acabamos de ler. Em contraposição a tais processos, a identificação da mediunidade em potencial e o seu desenvolvimento, é lógico que aqui de uma forma geral, Hermínio Miranda, ele coloca como desenvolvimento, mas nós sabemos que não existe o desenvolvimento de mediunidade. É preciso entender que mediunidade é um atributo do espírito. Mediunidade é um atributo da alma. Mediunidade é atributo do espírito. Quando o ser, no reino em que nós nos encontramos, chega até esse ser, chega até esse nível, isso que eu queria dizer, é natural que gradativamente, de acordo com a evolução, milhões de atributos o ser conquista através do mérito, se ele assim faz por merecer, se assim ele exercita, se assim ele trabalha.
Então, por exemplo, a inteligência é um atributo do espírito. A inteligência é um atributo do espírito. A inteligência não é um atributo da massa encefálica, por mais que existem estudos que comprovam as áreas na massa encefálica onde se alojam esses atributos, mas os cientistas na Terra, eles não admitem. Até entanto, eles estudam algumas massas encefálicas, alguns cérebros, para ver se descobrem onde encontra-se a inteligência. Então, a mediunidade é uma conquista do espírito, é uma conquista. Tudo que o espírito conquista chama-se atributo. Tudo. De forma que a mediunidade, na condição de atributo, necessita que o candidato, vamos usar esse termo por falta de outros termos, o candidato que conquista esse atributo mediunidade, ele carece de trabalho, estudo, conhecimento, benevolência, indulgência. Quanto mais o indivíduo trabalha, quanto mais ele estuda, pesquisa, mais esse atributo não é que se desenvolve, mas educa. Os dons mediúnicos são educados pelo Espírito, da mesma forma que a inteligência é educada pelo Espírito. Porque nós sabemos que mesmo na condição de hominal, existe um número inimaginável de seres inteligentes, seres dotados de inteligência, ainda num quadro rudimentar, mais inferior. Inteligência rudimentar, quer dizer, inteligência mais inferior. Mas é porque o indivíduo ainda encontra-se em processo de evolução, é natural dentro da desigualdade. Então vejamos, para simplificar, não existe desenvolvimento de mediunidade. Não existe desenvolvimento de dons mediúnicos. Não existe. Nós respeitamos esses termos, mas um dia, na eternidade, todos nós iremos deparar com esse fato. E lá, obviamente, nós vamos parar e pensar, bem que aquele tonto dizia que não existia desenvolvimento de mediunidade, não existia desenvolvimento de dons mediúnicos. Aí você pode me dizer assim, mas se não existe desenvolvimento de mediunidade, se não existe
desenvolvimento de dons mediúnicos, existe então o quê? Existe educação da faculdade mediúnica, juntamente com os dons. Então, vejamos a psicografia, a psicofonia, são dons que carecem de uma educação do portador, do médium. Educar os dons mediúnicos. Porque os dons mediúnicos não precisam ser desenvolvidos, porque eles por si só são fatos. Então, fato não precisa ser desenvolvido. Fato precisa ser pelo indivíduo que o possui educado. Mas dando sequência, só para você ver, em contraposição a tais processos, a identificação da mediunidade em potencial e o seu desenvolvimento, eu voltei, em termos de doutrina espírita, devem resultar de cuidadoso planejamento. Então, olha só para você ver. Devem resultar de cuidadoso planejamento, estudo metódico e prática bem orientada. Por isso que aqui constantemente nós comentamos a respeito de casas espíritas sérias, de cursos nas federações espíritas brasileira, Federação Espírita dos Estados. Olha, em São Paulo mesmo, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, eu já estive na Federação Espírita do Estado de São Paulo, conheci um presidente na época, só que eu não posso dizer nome por uma questão de ética. Fomos grandes amigos, Fui apresentado por um outro amigo meu, que era amigo também desse presidente na época, mas por uma questão de ética eu não vou dizer o nome dele, Então, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, ela promove excelentes cursos, trabalhos magníficos de orientação às pessoas que lá comparecem, que lá batem as portas, e olha que são centenas, milhares de pessoas por dia, por mês. Então, o que está dizendo aqui, em termos de doutrina espírita, devem resultar de cuidadoso planejamento, estudo metódico e prática bem orientada. Se a casa espírita não possui professores, orientadores, pessoas preparadas, capacitadas, pode ter certeza de que os indivíduos que buscam aqueles departamentos, a tendência é que eles se percam, Mesmo porque qualquer trabalho mal orientado nesta fase pode criar vícios de difícil erradicação posterior. Isso é verdade. Pode prestar atenção para você ver. O professor Eurípides Barçanuco, quando temos condições assim de conversar com ele,
ele sempre me diz assim, ó, meu filho, tudo que começa certo, termina certo. Tudo que começa errado, termina errado. E nós priorizamos a qualidade e não a quantidade. Olha que sabedoria! Tudo que começa certo, termina certo. Tudo que começa errado, termina errado. E nós priorizamos a qualidade e não a quantidade. Eu quero te fazer um pedido, telespectador, porque tá chovendo. Então aqui nós temos uma música de fundo, tem uma chuva maravilhosa nesse instante. Então peço a você que nos desculpe, porque é a natureza de Deus que manda, né? Então não somos nós. Então preste atenção para você ver. Tudo que começa certo, termina certo. Então, pode observar, todo trabalhador, se ele é portador de alguns cacoetes, alguma coisa assim, ele aprendeu com alguém em determinado lugar, onde antes ou até mesmo ali naquela casa, ele de certa forma absorveu. Porque ele viu alguém fazer, ele também passou a fazer igual. Então, por exemplo, ó, aplicar passe fazendo assim na cabeça do paciente, ó. Para que isso? O que significa isso? Ah, isso aqui na minha mão é tinta, viu? Tinta que eu estava pintando. Ah, mas você não tomou banho? Não, não preocupe com isso não, gente. Isso aqui é de menos. Então, para que isso? Você vai me dizer que isso aqui desintegra fluido negativo? Você vai me dizer que esse barulho aqui, esse ritual aqui, desintegra ectoplasmas? Não, gente, isso aqui é mau hábito. Isso aqui são cacoetes provenientes de médios indisciplinados. Então é aquilo que o professor já me disse várias vezes. Tudo que começa certo, termina certo. Tudo que começa errado, termina errado. Então, se você chega em uma casa espírita, que se diz espírita, que você ali depara com todo mundo vestido de branco, você vai passar a se vestir de branco também. O engraçado é que, olha só para você ver, porque eu já estive visitando muitas casas espíritas nesses quase 43 anos na doutrina espírita. Um dia eu cheguei numa casa espírita, eu vi lá escrito assim nas portas, tinha 4 portas, passe azul, estava escrito numa plaquinha acima do portal. A outra plaquinha, passe rosa, passe verde, passe lilás. Eu fiquei intrigado com aquilo. Mas depois, é lógico que a gente fica intrigado simbolicamente. Eu percebi o primarismo, a falta de conhecimento daquelas pessoas. E se diziam espíritas de 50 anos de prática.
Então, existe passe azul, passe verde, passe lilás e passe rosa? Espírita, verdadeiramente espírita, tem que se vestir de branco? O passe, para ter efeito, para surtir efeito, as pessoas têm que colocar as mãos espalmadas assim para cima, conforme eu já disse aqui em outros vídeos. É preciso fazer uma limpeza no corpo do paciente, estalando os dedos desse jeito. Os médios têm que permanecer descalços no momento em que estão aplicando o passe. Garrafa d'água que as pessoas levam à casa espírita tem que ficar aberta, né? Tem que destampar para os mentores colocar o remédio lá dentro. Ué, você não acha que uma parede é mais sólida do que uma tampa de garrafa? E, no entanto, não há necessidade de retirar as paredes para os espíritos, os mentores, inclusive os espíritos sofredores, adentrar o estabelecimento. Há necessidade de que ali na mesa tenha uma toalha branca, porque muitas pessoas têm aquele mau hábito de dizer assim: centro espírita de mesa branca. Será que existe centro espírita de mesa branca? Eu fico encabulado com isso, mas, como eu já disse, eu entendo, né? Eu respeito. Isso aí é pobreza de espírito, é falta de conhecimento ainda, é porque o indivíduo ainda não evoluiu. E outra, eles aprenderam daquela forma. Ó, para você ver, vó Leontina está aqui presente. E, no entanto, vó Leontina, ela, quando mais jovem, ela dirigia centro espírita. E olha só para você ver o interessante. O que ela me revelou um dia. Ela permite aqui eu contar para vocês. Ela colocava uma vela nos 4 cantos do centro, do lado de dentro. Não tem os cantinhos, os 4 cantos? Ela colocava uma vela acesa. Para quê, Luiz? Na época, ela achava que tinha que colocar as velas acesas para iluminar o caminho dos espíritos para eles chegarem até ali. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Não é? Hoje ela me orienta totalmente o contrário. A não necessidade desses cacoetes, esses vícios, né? Mas nessa fase pode criar vícios de difícil erradicação posterior. Nessa fase, as pessoas podem criar vícios de difícil erradicação posteriormente. Então, por exemplo, uma pessoa aprende a aplicar pasta desse jeito. Ele aprende que tem que se vestir de branco. Tá. Aí, um belo dia, ele muda de cidade. E lá naquela outra cidade, ele procura uma casa espírita para ele continuar, né, trabalhando. E
por acaso, vamos dizer assim. O presidente da casa espírita lá convida ele, não pode ser assim, mas eu quero simplificar para você. O presidente lá convida ele para frequentar a casa e também aplicar passe. Daí a pouco tá lá ele fazendo assim, ó, só ele. Porque aquela casa não tem o costume. Aí o presidente daquela casa chega e fala assim, ó, meu irmão, não há necessidade de fazer isso. De repente chega ele na casa espírita vestido de branco. Ó, meu irmão, não há necessidade de se vestir de branco. Ora, gente, o branco é a mesma coisa do azul, do vermelho, do preto, do... Você entendeu? Não tem nada a ver. Aí, há ali uma certa desavença verbalmente. Ah, mas eu aprendi desse jeito. E se não for para mim continuar desse jeito, eu não quero frequentar, eu não quero dar sequência nesta casa. E ele acaba procurando outro lugar e ele acaba encontrando outros lugares, porque a gente sabe que existe uma miscigenação, né? Existe uma desigualdade e pode ter certeza de que toda panela tem sua tampa. Então a pessoa procura e acaba encontrando, uma vez que ele não opta pela reforma, pela transformação e pela educação dos seus dons mediúnicos, desse atributo maravilhoso que é a mediunidade. Vamos para o próximo vídeo.